Olá, crianças! Começamos aqui com a aula de geografia. Depois de uma semana sem aula de geografia, a gente volta em alto estilo. Por quê? A gente volta com imagens muito belas, porque vamos falar sobre vegetação. Então, hoje a gente vai definir esse termo, o que é vegetação. A gente pensa sempre que vegetação é planta, mas vegetação é um termo um pouquinho mais complexo, porque ele não é uma planta. Ele determina, é o termo que determina o tipo de plantas ou a vida vegetal encontrada em determinadas regiões, em determinados locais. Então, é o tipo de vida vegetal. Vegetação. Então, não é uma planta isolada, é tudo que compõe a vida vegetal daquele local. Então, vamos lá. O Brasil, ele é muito diversificado em vegetações. Então, por isso tem aqui a bandeira, o mapa do Brasil. E a gente pode, então, dar uma pincelada aqui nas vegetações do Brasil. Olha só, vamos falar sobre cada uma. Mas antes disso, ó, lá na regiãozinha, lá em cima, lá no norte do país, a gente encontra a nossa Mata Atlântica, belíssima, a maior do mundo. Lá na região nordeste do país, a gente tem aqui, na região nordeste, nós temos aqui vegetação de caatinga. Então, o que é? O clima muito seco, mas então, esse tipo aqui, o que a gente vai falar sobre elas. Lá na região central, então na região nordeste, a caatinga, lá no norte nós temos a Amazônia, na região central do país, nós temos lá o Cerrado, a nossa Mata Atlântica. Lá na regiãozinha sul do país, nós temos as florestas de araucária, belíssimas, que é encontrado lá mais na região sul, mas por aqui tem alguma coisinha também. E na Amazônia, nós temos Vitória Régia e os manguezais. Bom, vou terminar aqui falando dos manguezais, porque essa semana os manguezais foram ameaçados. Essas vegetações todas devem ser protegidas, porque as famílias, né, culturalmente, elas dependem da vegetação local. E as famílias próximas aos manguezais dependem da vegetação, dos animais, de tudo que cresce e desenvolve somente aqui nesse tipo de vegetação. E aí tem uma lei de proteção aos manguezais. E essa semana essa lei foi eliminada. Então, assim, eles estão ameaçados, podem ter inclusive investimentos imobiliários nesses locais. E aí a gente pode ter em extinção muitas espécies vegetais que dependem desses locais e de animais que dependem também desse tipo de vegetação. Então, está ameaçado. A gente tem que falar muito sobre isso, porque falando, o mundo inteiro falando, o Brasil inteiro falando, quem sabe voltam atrás e voltam com a lei de proteção aos manguezais, que é importante proteger não só os manguezais, mas como proteger toda essa vegetação. Então vamos lá. Vegetação é o termo que vai definir a vida vegetal de uma região. Então, quando eu falo vegetação, eu não estou falando em uma espécie isolada. Estou falando nas espécies ou na vida vegetal que compõe todo aquele local, aquela região. Gente, essas vegetações são variadas, tanto no Brasil como no mundo, porque ela depende das condições naturais, quer dizer, clima, temperatura, até vento, umidade, que ocorre na região onde ela se localiza. Então, se eu tenho essas condições naturais, como temperatura e umidade, tão variada de uma região para outra, até mesmo dentro do nosso país, então eu vou ter vegetação variada também. Porque se eu mudo as condições ambientais, naturais, eu vou mudar também a minha vegetação. Então vamos lá, Brasil, começando pela nossa floresta amazônica. Por isso, gente, é a maior floresta do mundo. Isso daqui só ocorre no Brasil. Ela precisa de muita umidade para manter essas árvores e só tem lá nessa região da Amazônia.
As árvores são altas, aqui tem uma rica diversidade, tanto de plantas como de animais, e a temperatura é alta e a umidade muito alta. Então, por isso que o mundo todo grita a favor da floresta, porque por mais que eles preservem a vegetação deles, esse tipo de vegetação é só aqui. Então, vamos lá. Quer dizer, tem um pouquinho, pedacinhos, né, nos países vizinhos, mas a floresta amazônica, eu estou falando dela como todo. E aí a gente vai para a região central do Brasil e encontra o Cerrado. Lembra? Variedade de frutos enorme, variedade de animais enorme que são típicos dessa região. Então aqui é um clima mais seco, né? Não é úmido como da floresta. A temperatura é quente na maior parte do ano, é seco. Então eu tenho uma vegetação rasteira. Essas árvores não são muito altas, são árvores de médio porte e é toda contorcida. É uma vegetação mais rústica. Aí quando eu desço mais um pouquinho no país, vou lá para o sul do país, eu encontro essa paisagem belíssima, essa vegetação belíssima, que é a nossa floresta, a mata de araucária. A mata de araucária, a gente vai estudar depois, mais para frente, a gente vai ver que aqui eu tenho uma semente, ela produz uma semente que é chamada pinhão, né, em algumas regiões do país, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem um local que tem a festa do pinhão. Então, o que acontece? Aí fazem vários, vêm chefes, né, de todo o Brasil, e eles fazem concursos de comidas típicas do pinhão. Pinhão é uma semente que ela nasce sem proteção do fruto. Todas as sementes são protegidas por fruto, mas na araucária não. A semente, ela cresce ali, ela é formada sem a proteção do fruto. Esse é o pinhão. Então, vamos lá. As árvores são altas, tem toda essa forma da planta, essa arquitetura da planta. Muito bonita. Bom, vamos então subir de novo. Vamos para a região Nordeste. Na região Nordeste chove pouco, muito pouco. A temperatura é bem alta no ano inteiro. Então, o que acontece? As plantas que se desenvolvem nesse local, elas são adaptadas à falta de água, a pouca água. Então, e sol, um período grande de incidência solar. Então, essas plantas são muito rústicas. Elas têm características de armazenar água, como são os cactos, eles armazenam água. Então, não tem muita folha. Olha só, na folha a gente perde água, a planta perde água, né? Ela transpira, igual a gente sua. A planta não é suar não, tá? Mas ela tem a transpiração e aí ela perde a água. Então, essas plantas têm poucas folhas. Por quê? Os cactos ele tem espinho no local da folha, porque para não perder tanta água. E as árvores também são poucas folhas para elas se adaptar à falta de água. Então, esse é um tipo de vegetação do sertão nordestino e tem também lá no norte de Minas, tem também a caatinga. Vamos agora para o mundo, sair do Brasil um pouquinho? Então, faltou. No Brasil não tem tudo aí não, né? Faltou os manguezais. Então, agora a gente vai lá para os pampas. Então, agora, mas tudo bem, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E agora a gente vai lá para o mundo, saindo do Brasil. Bom, eu já falei para vocês que a vegetação, ela varia de acordo com as condições do local onde ela se encontra. Condições de clima, umidade e temperatura. E, gente, tem outras, altitude, né? Tem plantas que se desenvolvem só sob uma certa altitude, outras se desenvolvem em altitude baixa, mais próxima do nível do mar. Altitude é a altura, por exemplo, se eu tenho uma região que é mais alta em referência ao nível do mar. O mar está aqui, à medida que eu vou subindo, ficando mais elevado em relação ao mar, eu tenho altitude maior. Tem plantas que elas só desenvolvem quando as altitudes estão muito elevadas e outras baixas. Então, gente, varia com as condições do local. Então, a gente tem deserto, tundra, floresta de coníferas e florestas tropicais.
Vamos falar sobre cada uma delas. Então, acompanhe aqui a página 262. Vamos aqui para os desertos. Vegetação de deserto. Gente, a gente tem, né, o deserto, grande deserto do mundo, mais famoso, que é o deserto do Saara, lá na região da África, lá no, mais ou menos no meiozinho ali da África, eu tenho o deserto do Saara. Gente, nem sempre foi deserto não, aquela região, tá? Aquela região não foi sempre deserto. E o que acontece? Esse deserto está em constante crescimento, ele está aumentando. Quando a gente vê imagem de alguém que viajou, tirou foto no deserto do Saara, a gente só vê areia. Mas ele não é todo assim formado de areia, não. A areia, na verdade, é uma fina camada sobre placas muito duras de rocha ou um solo muito compactado. Então, ali também não é difícil desenvolver uma vegetação. E a baixa umidade também não permite germinação de muitas espécies. E com isso, se a vegetação é muito rara, né, pouca coisa, então o que acontece? Eu também tenho poucas espécies de animais nesses locais. Então, são regiões muito áridas, quer dizer, regiões muito secas, regiões, bom, quentes, né? A gente imagina o deserto do Saara muito quente, mas o que acontece? Durante a noite, a temperatura despenca. Então, eu tenho baixas temperaturas durante a noite e durante o dia eu tenho temperaturas muito altas, né? Chegando a 50, passando de 50 graus Celsius. A gente fica em torno de 25, tá calor, então imagina 50, o dobro do calor que a gente sente aqui. Um outro deserto, que esse já é no nosso continente americano, é o deserto do Atacama, né? Lá no México tem o deserto do Atacama. A vegetação, olha, é muito parecida com o deserto do Saara, essa vegetação rasteira, né? Gramínea um pouco, mas tem algumas árvorezinhas, arbustos, né? Deixa eu ver se tem. Aqui alguns arbustos se desenvolvendo, mas eles não passam de 1 metro, por aí, 1 metro de altura. Então, as plantas são bem baixas mesmo. Olha só, aqui a gente tem placas aqui duras, então não é só areia, aquela coisa lindíssima que a gente vê, que lembra aí as dunas. Não é assim em todo o deserto, não. Deserto do Atacama, que tem aqui na América do Sul, e o deserto Saara da África. Agora quero falar com vocês sobre tundra. Gente, mas antes, isso aqui não é tundra não, tá? Não é não, mas é só para eu explicar para vocês alguns termos para vocês entenderem. Tundra é a vegetação predominante de climas polares, ou seja, lá em cima no mapa, lá em cima, próximo ao polo norte, a gente tem aqui a vegetação composta, chamada tundra, que ela é composta de herbáceas, musgos e líquens. O que é planta herbácea? Uma herbácea é uma planta que ela tem um caule. O caule dela não tem madeira, tá? Ele não é um caule lenhoso, ele não tem madeira, então ele é mole, ela é uma planta flexível. Uma árvore lenhosa, o caule dela é todo duro. E essa planta, a herbáceas, não, o caule dela não é lenhoso, então ela é uma planta flexível. Musgos, a gente conhece também, olha só. Musgos, sabe quando a gente vai andar numa mata, ou mesmo em tijolos, muros, às vezes cresce, ou numa árvore, cresce, fica parecendo um tapetinho verde, fofinho, gostosinho de colocar a mão ali. Então, esses são os musgos. São plantas assim, não tem semente, não tem fruto, são plantas bem simples, mas formam esse tapetinho gostoso. Eu gosto de brincar nele, sentar. Ele é bem úmido, ele só desenvolve em locais mais úmidos. E líquens? Líquen planta? Gente, não. Líquens,
Esse daqui que a gente é acostumado a ver também em árvore, ou às vezes até em pedras, rochas. Líquens ele é formado por um fungo e algas. Então, tem algas aqui, esse verdinho de algas, mas tem um fungo também, que é a associação dos dois. Uma associação muito benéfica, que é de líquens e algas, que eles se associam e formam, quer dizer, que é de fungos e algas, e eles formam os líquens. Também não vai ter semente, tá, gente? Não vai ter semente, não. A reprodução dele vai ser igual a reprodução do fungo, que é um fungo, junto com a alga. Vamos lá agora. Agora é tundra, já que você sabe o que é herbáceas, o que é líquens e o que é musgos, então agora você tem aqui, isso tudo compõe a vegetação de tundra. São essas plantas, né, herbáceas, que o caule não é lenhoso, ela é flexível, e por aí é fácil você encontrar líquens e musgos. Vamos ver se a gente encontra eles lá. Olha só, gente, aqui. Aqui a foto tá ruim, mas assim, se você procurar aí na internet, você consegue ver, eu consigo ver aqui alguns líquens aqui e musgos aqui nessas rochas. Ela é muito bonita, né? Então, gente, é muito gelado, uma temperatura muito baixa, onde essa vegetação de tundra se desenvolve. Vamos lá ver, então. Tá vendo essa parte azul escura aqui? Então, lá próximo, aqui tem um mapa mundo, né? O Brasil tá aqui, a África aqui, olha só, deserto africano, o deserto do Atacama, na América, e vamos lá. Vamos para a tundra, então. Olha, a tundra fica nessa região aqui em cima, próximo do Polo Norte. Então, muito gelado. Aí a gente desce um pouquinho aqui e a gente vai ver nessa região clara aqui, ó, toda, aqui no Canadá, aqui é Canadá, e aqui é lá na Ásia. Então, a gente vai ver a temperatura que é gelada, mas é um pouquinho mais quente do que aqui onde se desenvolve a tundra. Então, nessa região, a gente tem a floresta de coníferas. O que é coníferas, gente? Então, floresta de coníferas, temperaturas baixas e o clima é temperado continental. O que é clima temperado? Clima temperado o clima é frio, é gelado, mas é um pouquinho mais, tem o verão muito curto e quente. Então, o verão é calor, mas só que o verão é coxinho. A maior parte do ano é inverno, com temperaturas baixíssimas, abaixo de zero, neva. Aí a gente tem os pinheiros de Papai Noel, né, do Natal, que a gente vê nos filmes, que eles saem sempre para cortar um pinheiro, porque tem que ser para fazer árvore de Natal. Bom, aquele pinheiro ali, ela é uma conífera. Então, vamos lá ver o que é conífera. As árvores, ela tem formato, né, esse formatinho de pinheiro aqui. Só que as folhas dessas árvores têm um formato de agulha. Não é uma folha larga, ela é um formato de agulha. O que acontece? Esse formato de agulha, quando a neve cai, ela não segura a neve. E aí não queima a folha da planta. Ou segura por pouco tempo. Essa vegetação está no Canadá e lá na Rússia, que é aqui em cima, é Rússia, então, e no Canadá. Ali eu tenho a floresta de coníferas. Então, nosso pinheiro, aqui, nosso não, né? Lá da floresta de coníferas. Os pinheiros, então, as folhas são já próprio para neve cai, ela não vai reter muita neve aqui não. Aqui fica algumas por pouco tempo e ela cai com vento, qualquer coisinha, essa neve cai, porque tem as folhas no formato de agulhas. Olha que lindas as florestas. A floresta é toda cheia de pinheiro. Nossa, dá para fazer muita árvore de Natal, né?
Olha, aqui tem pinheiros diferentes aqui. Florestas tropicais. Gente, florestas tropicais, elas são comuns em regiões de temperatura média e umidade alta, em razão da grande quantidade de chuvas, propiciando uma rica biodiversidade. Então, se a gente falar em biodiversidade, a gente fala de floresta ou de vegetação típica de floresta tropical. O que acontece? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Então, a gente volta aqui para o Brasil e a nossa floresta amazônica. Olha que bela floresta, a nossa floresta amazônica localizada no Brasil. A gente já falou sobre ela, riquíssima em diversidade. Vamos agora para algumas atividades? Olha só. Faça aí a leitura, mas das atividades 18 e 19, que tratam de vegetação, converse com os amigos e escreva o que é vegetação. Gente, já falamos muito de vegetação. Vegetação, lembra? É o termo utilizado para... Lá na primeira página, é o termo utilizado para identificar, tá bem aqui, ó, bem no início, termo utilizado para identificar a vida vegetal de uma região. Isso que é vegetação. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos áreas de florestas no mundo inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, no Brasil, a área de floresta. 8.510.000 quilômetros quadrados de floresta. É a maior floresta do mundo, só que não é uma floresta tão diversificada como a nossa, que nós temos aqui 5.440.000 quilômetros quadrados de floresta. Então, temos muitas florestas. No mundo todo tem, mas a nossa em biodiversidade é maior, porque nosso clima nós temos o clima clima tropical. Então, vamos lá. Canadá vem em terceiro lugar, 2.450.000. Estados Unidos, e vamos descendo. Peru está aqui embaixo, em 10º lugar, com 650.000 quilômetros quadrados de floresta apenas. Mas a área do Peru também é menor. Então, vamos lá. Quais são os 3 primeiros países que têm mais florestas? Gente, quais são os 3 primeiros? Aqui está na ordem decrescente. Então, primeiro, segundo e terceiro países que têm as maiores florestas. O que tem áreas, maiores áreas de florestas. Que o Brasil permaneça assim. Vamos lá. O Canadá, em decorrência do clima frio, lá no Canadá é muito frio, tem florestas adaptadas a esse tipo de clima. Identifique essa formação vegetal e cite suas principais características. Gente, lá no Canadá tem 2 tipos de floresta. Tem aquela floresta que fica mais próxima do polo e tem a floresta um pouquinho mais abaixo do nosso famoso pinheirinho. Então, são 2 tipos de floresta. Uma bem rasteirinha e outra ali em cima. Quero que vocês encontrem isso no texto. Floresta amazônica. É uma floresta localizada no Congo? Será? Congo? Fica lá na África. É uma floresta de coníferas onde predominam árvores em formato de pinheiros? Pinheiros. Canadá. É uma floresta típica de regiões muito frias? Amazônica. Floresta amazônica fria? Ou é a maior floresta do mundo? Que assim seja, para sempre. Então, tem uma atividade aqui que eu quero ver o que vocês gostam mais. Olha só, vocês vão escolher 2 tipos de vegetação, de todas aquelas, pode ser do Brasil ou do mundo, e aí vocês vão representar essas vegetações e lembre-se de colocar o nome da vegetação aí. E aí,
Finalizo aqui com a mensagem que todo esforço tem recompensa. Sei que você tem se esforçado muito, mas isso tem recompensa. Você vai ter mais facilidade o ano que vem e você está se formando um ótimo estudante.